Bem-vindo ao canal do Fernandinho. Isso aqui na realidade é um diário. É um diário da minha gestação. Para que lá na frente, tanto eu como ele, consiga ver e escutar como foi esse meu momento de gestação. E assim, eu não programei para agora um tema específico para falar, ou eu vou seguir um cronograma, muito pelo contrário. Eu sinto muita necessidade, assim, de contar uma história, sabe? Desde o início, como foi que tudo começou, e onde é que eu tô agora, e como é que eu tô sentindo as coisas. Então eu quero começar a história desde o início, contar como é que tá sendo meus momentos, desde do final do ano passado, né, que eu descobri que eu tava grávida, tudo que eu vivi, o que eu for lembrando, e iniciar esse diário. Hoje, que eu estou exatamente com 29 semanas, segundo a ultrassom, segundo a DUM, né, que é a data da última menstruação, eu estaria com um pouquinho menos, mas para fins de unificar a fala médica de enfermagem minha, hoje 29 semanas de Fernandinho. Eu preciso contar a história desde um pouquinho antes. Vamos lá, começando do pai e da mãe. Eu e a Aslan, a gente se conheceu em 2018 e a gente ficou a primeira vez em janeiro de 2019. E desde a primeira vez que a gente ficou, a gente não se desgrudou mais. Sabe aqueles que você gruda do primeiro dia e todos os dias a partir de então você tá junto. Até que no finalzinho, assim, se eu não me engano, entre outubro e novembro de 2019, eu viajei, voltei pra Santa Catarina, né? Nós somos aqui de Pernambuco, tanto eu como ele. Só que eu tava, assim, num momento onde eu tava muito confusa, eu tava precisando de algo novo. Eu não tava conseguindo ser eu aqui, então eu meio que, sem muita programação, falei, vou voltar pra Santa Catarina e fui. E foi até nessa última vez que eu fui pra lá, que eu fiquei morando em Balneário Camboriú. Só que assim, eu não fui brigada com ele, a gente não terminou Não foi o motivo de ir embora, sabe? Foi o fim desse relacionamento, muito pelo contrário. A gente tava bem ainda quando eu fui pra lá. Ele me levou no aeroporto, tudo. Só que a distância, né, acabou separando um pouquinho a gente. E normal, a gente ainda ficou conversando bastante, eu lá e ele aqui. Mas a gente não tava junto. E daí, ano passado, voltei pra Pernambuco. E nesse meu retorno a gente se reencontrou novamente. Porque a gente, na realidade, a gente sempre teve muito fogo, muita atração pelo outro, sabe? Eu falo que ele é minha chama gêmea. Porque a gente, com certeza, a gente tem muita vontade de estar junto. Eu reconheço também que a gente tem muito aprendizado para ter juntos. O que atrapalha às vezes a gente é justamente as nossas crenças, os nossos padrões, as nossas barreiras e limitações. Eu vejo que a gente quer estar junto, mas a gente tem muita coisinha que é padrão de repetição, que um não abre mão pelo outro, ou até quer abrir mão, mas não sabe como fazer isso. Então essas são as nossas grandes dificuldades. Mas a gente tem essa atração, sabe? Que mesmo eu tendo ido embora, passado um tempo longe e voltado, a gente se encontrou de novo. Quando foi no final do ano passado, a gente quebrou um pouquinho mais essas barreiras, sabe? Desse medo de estar junto. E a gente tava, assim, bem grudada de novo. Final do ano passado foi uma época que a gente tava, sabe? Cada um tinha sua casa, mas parecia que a gente tava morando junto. Porque a gente queria estar junto o tempo inteiro. Todo dia tinha desculpa pra gente se encontrar. E a gente tava naquela paixão. Nesse fogo que eu tô falando que existe entre a gente, que é muito bom. E é importante dizer também que eu não tomo anticoncepcional, eu não tomo anticoncepcional há muito tempo, eu acho que mais de 10 anos já. Por escolha minha, desde que eu me conectei mais ao meu feminino, desde que eu comecei a ver meu ciclo de outra forma, não de uma forma tão automática, padronizada, mas sim sagrada, então eu não ponho nada no meu organismo. E isso já era assim, né, desde antes da primeira vez que a gente namorava. E a grande questão, assim, que controlava isso pra gente era realmente o meu ciclo. Então, eu sempre relacionei meu ciclo à lua. Então, eu sabia qual era a lua que eu ia menstruar, qual era a lua que eu tava ovulando, enfim. Eu falava muito isso a ele também, tanto que ele sabia qual era a lua que eu ia estar em cada fase do meu ciclo. Então, a gente só cuidava naquela fase de ovulação, enfim.